Ho, ho, ho! Boa noite, meu povo! Hoje eu vim de Papai Noel para lembrar vocês que nós estamos próximo do Natal e eu trouxe o aniversariante, ó. Eu tô trazendo presente, não sou Mamãe Noel, mas eu trouxe presente. Trouxe a Gi para falar para vocês de gostosa. Bem bonitinho. Para a gente começar, vamos então fechar os nossos olhos. Encher mais uma vez o nosso coração de alegria, para ouvir as palavras de Jesus no nosso coração, que os mentores amigos, os espíritos amigos que nos rodeiam a todo momento, possam iluminar a nossa irmã que vai falar na noite de hoje. Ela já é envolvida em luz, Senhor, nós já sabemos disso, mas que os mentores amigos possam intensificar essa luz e auxiliá-la em qualquer dificuldade, mas também auxiliando a trazer as palavras que todos nós que estamos aqui acompanhando precisamos ouvir. Ampara, assiste e abençoa, Senhor, a cada um de nós. Que assim seja. Vou colocá-la na tela aqui, porque é bonitinho demais, não dá para ficar fora, não. Oi, Gi! Oi, Laila, tudo bem? Então, joia, saudade de você, sou? Também. Quanto tempo, né? Tem o quê? Uns 2 minutos? 2 minutos, mais ou menos. Mas dá saudade. Dá, mesmo assim. Vou ler para vocês a mensagem da noite de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. A mensagem de hoje é Segue-me tu. Deixa eu achar ela aqui. Segue-me tu. É a lição número 2, tá? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, passo a palavra agora para a Gica. Beijo. Boa fala, meu amor. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. A hora que for para liberar o power, você me fala, tá ok? Tá joia. Tá joia. Muito feliz de estar aqui, pessoal. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Esse Jesus que é irmão, é próximo, é amigo, que nos guia por todos os momentos, que está conosco, nos conhece perfeitamente, sabe dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas
possibilidades. Esse é o Cristo que a doutrina espírita veio trazer para a gente. Esse é o Cristo que nos coloca como ovelhas, mas não no sentido de sabermos frágeis demais, ou aquele que precisa ser acompanhado todo o tempo. Na verdade, ele coloca como ovelha pelo cuidado que ele tem conosco, pelo cuidado que ele percebe que a gente ainda precisa, por ser esse irmão mais velho e saber que recebeu do Pai uma missão tão grandiosa. Então, esse Jesus que a gente quer trazer hoje, assim, mais próximo do Natal, lembrar dessa figura e agradecer a Deus todos os momentos, a possibilidade de tê-lo conosco, de tê-lo ao nosso lado. Então, que lembremos desse Cristo e que entremos em seus ensinos. Então, que nós tenhamos alguns minutos, alguns momentos de pura alegria, alegria de tê-lo. E é interessante, porque a gente está aí no mês da família e da evangelização, né? Que vocês brilhantemente promoveram. E é muito importante, porque se a gente pensar, é um grande projeto de Deus a família, e a gente às vezes diminui pensando só na família consanguínea, mas esse grande projeto de Deus é a família universal, ou seja, vamos estar aí em encarnações, vivendo com pessoas diferentes, reencontrando amigos, vivendo com essas pessoas, construindo laços, fortalecendo esses laços, para que a gente possa mais tarde, como Jesus, olhar a cada um com esse mesmo cuidado. Então, por isso é importante a gente falar de família nesse momento, falar de família nesse momento que a gente está com o coração um pouco mais aconchegante na época do Natal. E principalmente falar também da evangelização, porque a evangelização não é só o momento da aula, da sala de aula, das práticas ou ensinos sobre o evangelho. A evangelização é o dia a dia. A evangelização é todo momento. A evangelização é através de qualquer um de nós. Porque evangelizar não é só passar o conhecimento. Evangelizar é dar o exemplo, é vivenciar o evangelho. Então, nada mais importante do que unir esses dois temas. A evangelização do ser em todo o seu dia, em toda a sua encarnação, junto a essa família. Aí a gente percebe um papel muito maior, que é a evangelização da família. Então, é importantíssimo a gente pensar sempre nesses aspectos. E aí me foi sugerido, como sempre, não pode ser fácil, Evangelho de João. Evangelho de João é o mais espiritualizado, a gente tem que ter muito cuidado para olhar esse evangelho, porque ele nos mostra muito além do que a nossa parte física, o nosso momento, ele nos mostra à frente. Evangelho de João, no capítulo 21, já é com Jesus desencarnado. Jesus já não está mais em carne na terra, mas está junto. Boa noite, Borginho. Mas está junto de nós porque ele falou: permanecerei com vocês até o fim dos tempos, e nenhuma ovelha se perderá, como diz o texto de Emmanuel. Nenhuma ovelha se perderá. Então, onde estivermos, Jesus está conosco. E isso é importante. É importante a gente ter essa certeza. Porque, às vezes, as coisas ficam tão tumultuadas que a gente começa a duvidar. Seja na nossa atividade profissional, seja na nossa família, seja no nosso trabalho espírita. Hoje, como a gente vê espíritas, irmãos empenhados, duvidando tanto. E aí me foi proposto justamente essa parte, segue-me tu. Se você quiser colocar para a gente, Laila, pode colocar. Segue-me tu. Aí a gente fica pensando,
Tá, eu quero muito, quero seguir Jesus sim, mas como que eu faço isso? Começou aí o nosso problema, né? Como que eu faço para seguir Jesus? Jesus, um espírito puro, um espírito que veio nos trazer conhecimento. E eu aqui, na minha simplicidade, ainda na minha pouca prática de evangelho, nos meus erros, como eu vou conseguir seguir Jesus? Aí a gente lembra, né? Somos ainda crianças perto desse espírito. Será que eu consigo entender o que ele me propôs? E esse é um convite direto do Cristo para Pedro. Pedro, que é uma figura importantíssima do Evangelho, porque se a gente falar assim, vamos ler sobre Pedro no Novo Testamento, aí a gente vai ter que falar, leia todo o Novo Testamento, leia Atos dos Apóstolos, porque Pedro está a todo momento. Pedro é uma figura importante, por quê? E é um exemplo grandioso para os evangelizadores, para as famílias. É um exemplo importante porque ele nunca se deteve em não perguntar. Então, a todo momento, ele virava para o Cristo e perguntava algo. Ele podia simplesmente ter aquelas dúvidas e ficar para ele. Mas ele perguntava por quê. Ele sabia que esse era o método de crescimento que ele tinha. Nós, hoje, temos as mesmas situações, as mesmas dúvidas, só que às vezes a gente não pergunta. A gente se detém, a gente fica envergonhado, a gente não chega perto da pessoa que poderia nos ajudar e pergunta. E aí nós vamos ver a passagem onde Pedro colocou para a gente essa questão que ele faz a Jesus. Na verdade te digo, porque o que aconteceu aí, gente? Pedro estava na praia, depois que Jesus desencarna, pescando. Eles pescaram a noite inteira, não conseguiram nada. Lembra da pesca maravilhosa? É logo depois da pesca maravilhosa. Então, eles tentaram a noite inteira, não conseguiram. Chega uma pessoa desconhecida, que eles ainda não tinham reconhecido. Chega uma pessoa desconhecida e conversa com eles. E aí, o apóstolo João diz, é o Cristo. Ele pede para que eles joguem a rede novamente e eles conseguem pescar. E é interessante que lá tem o número 153. E aí a gente pensa assim, por que 153? É um número que, somado às letras, né? Por isso tem esse número, porque às vezes a gente pode ler e pensar assim, 153, de onde tiraram 153 peixes? Mas é só a soma das letras, que na cultura deles isso era importantíssimo. Então, quando a gente lê lá, não precisa fixar esse ponto. O importante é que eles não estavam confiando. Quando Jesus chega, eles confiam, jogam a rede e pescam. E aí tem toda aquela conversa com Pedro. Pedro, tu me amas, né? É nesse momento. Logo depois, Jesus diz a Pedro, na verdade te digo, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará por onde não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então Jesus conversa com Pedro, tem aquela conversa toda sobre o amor dele, de Pedro por Jesus. E logo depois, ele diz isso. Olha, quando você era mais moço, você ia para onde queria. Você fazia o que queria. Agora, eles vão te levar. E a gente conhecendo a história de Pedro, a gente percebe exatamente isso. Em Paulo e Estevão nos é narrado a história de Pedro, e a gente percebe que ele foi convidado a estar com Paulo e Tiago num momento crucial para o cristianismo. Ele foi levado, ele se calou por algum motivo. Uma carta que ele recebe de Tiago faz com que ele se cale. Ou seja, você percebe ali que ele estava sob um domínio
que não era mais a sua própria vontade. Existia ali fatores importantes que ele tinha que seguir. A gente não sabe o que estava escrito nessa carta. Não nos é narrado, nem no Evangelho, nem em Paulo Estevão. Mas a gente sabe que, com certeza, foi algo fundamental para o cristianismo, porque Pedro se cala. Pedro, que estava ali tentando fazer uma obra com Paulo, se cala nesse momento e não reage a mais nenhuma manifestação deles. Então, a gente sabe que é algo importante. Então, foi exatamente o que Cristo falou. Olha, até o momento, você fez o que você queria. Você veio até mim, você andou comigo, você teve os aprendizados, você foi pescador, você tinha sua vida, sua casa, sua família. Só que a partir de agora, a obra está principalmente na sua mão. Aí a gente lembra que o Cristo disse que ele seria a pedra onde fundaria a sua igreja. E aí a gente tem que lembrar que a igreja não é a parte física, né? Então, a obra do Cristo estaria sob responsabilidade de Pedro. E a gente sabe, como evangelizador, como familiar, que muitas vezes a gente deixa de lado o nosso querer para fazer o que devemos. A gente tem que deixar de lado os nossos erros para exemplificar acertos. A evangelização, seja ela em qual idade for, ela é um trabalho duplo justamente por conta disso. Porque para que você passe verdade na sua fala, você tem que passar a verdade através dos seus exemplos. Então, você tem que se evangelizar para conseguir evangelizar o outro. Então, se a gente pensa assim, na fase da infância, na fase da juventude, mas na fase adulta também, os desencarnados também, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Imagine quantos estão conosco aprendendo algo para quando reencarnarem já ter uma bagagem maior de ensinos no bem. A gente percebe, teve até uma live, né, da evangelização na regeneração, a Janaína tem o Evangelização no Mais Além. Então a gente percebe a equipe espiritual trabalhando ali com esses espíritos que vão reencarnar. A gente percebe em Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que também é narrado o mundo espiritual, as mães que estão ali se preparando para voltarem à Terra. Quantos estão sendo evangelizados por nós? Porque quando a gente amplia essa palavra evangelização, a gente percebe o quanto realmente a evangelização é o veículo transformador da Terra. Então, se a gente pensa assim, eu quero um mundo regenerado. E é interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo não está escrito depois de provas e expiações, mundo regenerado. Está escrito mundo regenerador. Ou seja, é um mundo onde a gente vai depurar, vamos nos transformar, vamos nos melhorar. É transformador. Quando ele coloca regenerador, é sinal que é trabalho, né? É sinal que é uma construção de nós mesmos. Porque se ele tivesse colocado mundo regenerado, já era um mundo pronto. Você só vai ser tirado daqui e colocado lá. O mundo regenerador é aquele que se constrói todos os dias. Então é interessante quando a gente lê com mais calma o que está escrito depois de provas e expiações, porque a gente acha que a gente vai chegar no lugar, está pronto e a gente simplesmente entrou. Não, é construção de todos nós. E não existe essa transformação se não começar por dentro. E para começar por dentro é se evangelizando. Então, quando Jesus diz, segue-me, ele diz exatamente isso. Olha, você agora está com essa obra na mão. Você percebeu nesses 3 anos que não foi fácil para mim, né? Porque a gente sabe tudo que o Cristo passou. Não foi fácil para mim.
Não pense que para você também será. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Então, lá na ceia, quando Jesus anuncia o Calvário de novo, João tem coragem de virar e falar assim: mestre, sou eu que vou te trair? Quem vai te trair? Mas quem estimulou João a perguntar foi Pedro, né? Nos é narrado isso. Pedro estimula João a perguntar. E João pergunta. Quando Jesus está caminhando com Pedro, falando: vem, me segue, agora você vai até onde você não queria ir. Jesus vê que João está acompanhando, está seguindo e pergunta, né? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? E esse aqui, o que vai ser dele? Está falando de mim, que eu vou onde eu não quero ir. Mas e esse que o Senhor tanto ama, né? Olha de novo as dúvidas sobre as questões de amor. Até porque Jesus tinha acabado de perguntar para Pedro 3 vezes se ele o amava. Então, Pedro ainda estava trabalhando essa ideia de amor dentro dele, desse amor que se entrega, desse amor que vai onde não quer ir. Quantas vezes a gente percebe que no nosso trabalho espírita, a gente tem que agir de formas que a gente, normalmente pela própria natureza, não faríamos. São lutas e esforços conosco mesmo. Por isso a gente vê lá, né, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça. Eu gostaria de fazer assim, mas eu já sei que não é dessa forma. Eu já sei que não é bem assim. Então, ele pergunta, e esse? O que vai ser dele? Eu já sei que para mim o negócio não vai ser fácil, mas e ele? Já que o Senhor ama tanto. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha que interessante. Não importa o que está preparado para ele. A conversa agora é minha com você. Nós estamos falando dos seus planos. Eu estou aqui por sua causa. Não é por causa dele. Amo muito, assim como eu amo você. A questão é, o que nós, eu e você, vamos fazer? Muitas vezes a gente se imagina assim, tão distante do Cristo, que a gente não percebe as propostas que ele nos faz. A gente se preocupa, às vezes, com o que é falado para o outro, o que é proposto para o outro, mas a gente não se liga muito às nossas próprias propostas. No trabalho espírita, na evangelização, a gente percebe isso o tempo todo. Eu estou evangelizando, né? Seja em qual idade for, vamos ampliar um pouco. Em qualquer idade, a gente fala assim, mas eu faço tanto, mas eu me dedico tanto, eu preparo tão bem os meus estudos, eu faço tudo. E aquela pessoa ali, ó, que quase não faz nada, chega atrasado, falta demais, é tão valorizada quanto eu, ou mais valorizada do que eu, quando ela chega a uma festa. E eu que estou aqui todo dia, ninguém nem repara que eu vim, nem pergunta como eu estou. Não é assim? A gente não vê isso de vez em quando? A gente vê. Por quê? Aquela pessoa, às vezes, que chegou, e isso é tão difícil da gente entender, né? Aquela pessoa, às vezes, que chegou, depois de faltar muito, é como aquele filho pródigo que volta à casa do pai. Ele precisa desse acolhimento, ele precisa dessa festa, ele precisa dessa alegria para que ele se sinta menos culpado. O filho pródigo foi recebido daquele jeito não é porque o pai não amava o que tinha ficado com ele. E olha que é exatamente a questão do trabalho que a gente acabou de falar. O filho que ficou não entendeu. Eu estou aqui o tempo todo com o senhor, me dedicando, e o senhor sequer faz uma festa para mim, para os meus amigos. Agora, esse que te abandonou, quando chega, faz essa festa toda? Ele não entendeu. É como nós, os trabalhadores espíritas, quando vê aquele que falta muito chegar.
a gente sente as mesmas coisas que o filho mais velho sentiu. Eu estou aqui e ninguém presta atenção em mim. Eu estou aqui trabalhando muito e ninguém prestou atenção em mim. Agora, esse, né? Então, Pedro lança a mesma dúvida. Olha, eu vou ter que passar por tudo isso? Eu vou ter que ir onde não quero? E esse? Esse não vai fazer nada com ele, não? Só porque ama muito? Olha que interessante. A gente não consegue pesar e medir o amor de Jesus por nós. Não há diferença. Só que para gente que ainda não entende muito bem o que é esse amor, a gente entende resquícios de amor, né? A gente ama demais o filho, a gente ama demais a mãe, a gente ama demais o pai, a gente ama demais a avó, né? O amigo. Mas isso são resquícios do amor puro que Jesus consegue ter por nós. Então, quando Jesus fala isso, o que importa? Segue-me tu. Vamos ver o que está programado para você. Ele tem outra função, ele tem outra questão, ele está no lugar certo, na hora certa, por N motivos, mas que não vem ao caso agora. O meu combinado com ele, e a gente lembra, né, nas escolas de evangelização, a gente faz muito combinados, né? O meu combinado com ele é um, o meu combinado com você é outro. E a codificação vem nos dizer isso o tempo todo. Cada um está no lugar que devia estar. Cada um está com a proposta que devia estar. Não é isso? Ou alguém discorda? Ou alguém duvida? Eu acho que não, né? Eu acho que é isso aí mesmo. E aí, igual a Laila leu para a gente, né, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 2, nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu estou fazendo muito, mas ele não está fazendo nada. Podia dar mais um trabalho para ele, me aliviar um pouco? Podia colocar ele para fazer tal coisa? Por que tem que ser comigo? Né? A gente não sabe também as propostas de trabalho, por que elas vieram. Talvez você esteja mais preparado, talvez você esteja mais endividado. A gente não sabe muito bem, a gente só tem que lembrar que o trabalho é regenerador. É através do trabalho que nós vamos construir um novo ser. Não tem como a gente chegar em lugares melhores se não for na construção de si mesmo. Então, se o outro recebeu poucos trabalhos, e aí a gente lembra até quando o Livro dos Espíritos fala da volta ao mundo corporal, que ele fala, pessoas com corpos mais frágeis é porque vieram para trabalhos mais intelectualizados. Pessoas com corpos mais fortes, corpos físicos mais fortes, vieram para trabalhos mais materializados. E a gente tem que confiar nisso. Então, às vezes, a pessoa é uma pessoa mais fragilizada. Ela não daria conta do que você dá. Ela não daria conta de fazer tantas atividades. E aí a gente fica comparando um trabalho e outro como se houvesse para o Cristo uma maior importância. Também nos é falado assim nessa mensagem. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte. O que eu tenho para fazer? É isso. Vou fazer com o máximo de dedicação, cuidado e vontade. Boa vontade. Nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Cada um foi colocado no lugar que devia. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar.
Então, a gente não precisa comparar o nosso com o outro. Sempre tem trabalho e nobre em tudo. Porque, às vezes, a gente olha os grandes palestrantes e fala assim, lá, muito menos trabalho do que aquele que trabalha na assistência social. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua possibilidade, tem o seu jeito de trabalhar. Às vezes, se a gente trocasse, pegasse o da assistência social, colocasse na mediunidade, pegasse da mediunidade, colocasse na evangelização, não daria certo, porque temos as nossas formas de trabalhar e são importantíssimas. Se um irmão parece desviado dos teus olhos mortais, faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, se você observou que ele não está fazendo a parte dele, você pode alertá-lo. Você pode auxiliá-lo. Mas você não pode julgá-lo. Quando Pedro fala, e esse... ele desvia toda a atenção que ele tinha que dar para a obra dele para focar em João. Quando a gente olha para o nosso companheiro de trabalho, da evangelização, por exemplo, e fala, o pessoal do primeiro ciclo não está evangelizando corretamente, porque essas crianças estão chegando aqui no meu e não sabem nada, né? Infelizmente, a gente tem companheiros que fazem essa observação. Só que a gente tem que pensar assim, elas absorveram o que elas já podiam naquele momento. Muitas vezes, nossos companheiros passaram todo o conteúdo para elas e várias vezes a gente sabe que é assim. Seguimos, às vezes, um temário justamente para isso, para a gente saber que temas que a gente está abordando. Os nossos companheiros passaram, mas cada criança vai absorver de uma forma. Nós adultos não somos assim? Se não fôssemos, não teríamos tantas vezes o mesmo tema nas palestras públicas, nas lives, nos estudos, nos grupos de estudo. Se nós aprendêssemos da primeira vez, não haveria reencarnação. Já pensaram nisso? Falou uma vez, a gente aprende. Pronto, a gente não precisa voltar. Pode ver que a gente estuda, a gente relê, a gente revê, a gente repensa, a gente reaprende. É assim. Por isso a gente não pode julgar até onde foi o trabalho do outro. Podemos só falar da nossa boa vontade perante o trabalho. Então, gente, no Comandos de Amor, Bittencourt Sampaio fala assim pra gente: cada ser descortinará o horizonte segundo a posição em que se encontre na jornada ascendente do espírito. Cada um está numa etapa. Cada um tem um modo de ver a vida. Cada um tem um modo de aprendizado. Isso a gente não pode esquecer. Instalemos desse modo o reinado de Deus em nós mesmos, respondendo aos títulos de confiança que nos foi conferida. Ainda que estejamos aparentemente distanciados uns dos outros do setor das definições doutrinárias, encontremo-nos substancialmente identificados à mesma realização, porque somos discípulos imperfeitos do mesmo mestre e humildes servos do mesmo Senhor. Então, às vezes a gente pensa assim, eu já sei mais, por isso eu posso pegar mais trabalhos. Você sabe menos, você pode pegar só trabalhos menores. Não existe. Mesmo que a nossa distância intelectual seja grande, cada um vai ser colocado onde pode se doar de forma mais completa. Às vezes a simplicidade na forma de falar, no jeito de expor, na proximidade com o outro, é que vai angariar mais benesses, é que vai trazer mais pessoas para junto do Cristo. Temos exemplos de pessoas muito simples na forma de falar e de agir. Temos exemplos de pessoas muito eruditas. Todos eles vão atingir de alguma forma
uma certa quantidade de irmãos. Então, a gente não precisa duvidar, é muito simples, eu não vou ouvir. Tem muito ensinamento. É muito erudito, eu não consigo alcançar. Tente. Todos temos algo a dizer. E todos temos sempre algo a aprender. Reunidos em espírito, sob o estandarte de Ismael, atendamos ao chamado divino, compreendendo que não fomos trazidos ao campo de trabalho para as inutilidades da casuística, não é por acaso que a gente está aqui. Não existe isso, cair de paraquedas nesse trabalho. A gente fala isso, né? Por que eu? Por que me chamaram? Para que eu estou aqui? Não era eu, não estou preparado. A gente fala isso o tempo todo. Não, eu não dou conta disso, não. Se você foi convidado, e aí a gente pode pensar, mas eu fui convidado por tal pessoa. Não foi o Cristo que me convidou. Como que o Cristo vai nos convidar hoje? É através dos nossos irmãos. Se você foi convidado, a não ser que seja um caso extremo, você é capaz, né? Grande maioria das vezes, nós não nos dispomos por medo, por dúvida, ou por falta de preparo. Porque a gente sabe, por exemplo, a gente aprende isso todos os dias na evangelização, que a falta de preparo é que nos causa dúvida. A falta de preparo é que nos traz incerteza. Então, vamos nos preparar. Se estamos preparados, se buscamos recursos, por que a dúvida? Aí a gente sempre lembra, né? Existe uma fala que diz assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aí a gente fica pensando assim, mas eu não estou pronto. Quando que eu vou estar pronto? Nunca vou estar pronto. E aí a gente tem que lembrar, o pronto não é de acabado. O pronto é de prontificado. Então, se você se prontificou a fazer, você vai sendo capacitado durante a tarefa. Porque você só vai saber o que a tarefa te pede quando você estiver nela. Como que você sabe sobre evangelização? Porque você se colocou na evangelização, as questões foram aparecendo e você foi se preparando. É aquela questão, não existe lei se não houve delito. Já viram isso? Por quê? Por que eu vou colocar proibido parar aqui, se ninguém nunca parou ali? Por que eu vou falar é proibido matar, se ninguém nunca tivesse matado? Então, as coisas vão surgindo de acordo com o que a gente vai caminhando. Na evangelização é a mesma coisa. Por que eu vou preparar tal recurso ou tal tema se não há necessidade, se não surgiu essa dúvida? Hoje a gente já tem uma caminhada longa na evangelização. A gente tem uma caminhada longa nos assuntos da família. Então, a gente vai percebendo que a gente pode adiantar alguns assuntos que a gente já viu lá atrás, né? Então, por que hoje eu coloco mundos de provas e expiações? Porque eu sei que esse assunto é importante, porque eu já percebi a importância dele lá atrás. Então, quando Jesus fala, esquece, não que esquece totalmente, né? Mas esquece nesse momento a questão dele e presta atenção na sua, busca saber o que o seu trabalho vai precisar. Busca se preparar, deixa João. João é outro assunto. João tem outra proposta. João está aí para outras finalidades. Cada um tem a sua. Vamos focar aqui no seu trabalho. Vamos procurar saber o que você precisa. E aí a gente lembra, né? Quando a gente encarna, isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 258. Quando a gente encarna, a gente escolhe as provas. Os apóstolos também escolheram. A gente escolhe, fala assim, olha, eu estou indo, vou trabalhar numa casa espírita, vou trabalhar na mediunidade, por exemplo, vou trabalhar na evangelização, vou trabalhar na assistência social, vou me preparar, estou indo consciente, vou me preparar, vou estar lá, até mesmo porque
as pessoas vão sendo encaminhadas, os evangelizandos, as famílias vão sendo encaminhadas, e a gente não tem consciência total de todas as pessoas que vão estar ao nosso redor. Aos poucos elas vão chegando, nós vamos tomando consciência das realidades que elas trazem, e isso a gente vê perfeitamente dentro da evangelização, vai trazendo as realidades, nós vamos nos preparando de acordo com o que vamos trabalhando. Não adianta, eu não posso prever quem vai chegar na minha sala de evangelização. Eu posso prever que eu vou trabalhar com certa idade e preciso me preparar para isso. Mas a realidade que chega é de cada um. Então, quando Jesus fala, presta atenção no seu trabalho, prepara-se para isso. Vem comigo, você não vai estar sozinho. Vem comigo, estou aqui. E é interessante porque quando a gente escolhe as nossas provas, como nos diz Jesus, como nos diz a codificação, a gente tem que lembrar dessa fala de Bezerra de Menezes. Foste convidados antes do berço para a tarefa que vim desempenhando em nome de Jesus, sob as diretrizes da doutrina espírita. Aceitaste o convite e mergulhaste na névoa carnal, tomados de entusiasmo, porque sabíeis que, jornadeando por essa estrada, ressarcerias os débitos transados. E aí a gente pensa assim, a gente foi convidado, a gente aceitou essa figura do Cristo aí com essa mão estendida, a gente aceitou, a gente disse que ia se preparar, a gente sabe que é o recurso que a gente tem para se melhorar, um dia merecer um mundo feliz, ressarcindo desses débitos. A gente sabe de tudo isso, porque a gente já está aqui num mundo que é um mundo de provas e expiações, mas não é mais um mundo primitivo. O mundo primitivo, a gente não tinha consciência das coisas. No mundo de provas e expiações, mesmo com toda dificuldade, a gente já tem consciência. Então, quando a gente foi convidado e aceitou, foi com consciência. Foi falando assim, vou, claro que eu vou. Vou trabalhar, vou me dedicar, vou fazer. A gente aceitou. Então, Bezerra, quando fala isso pra gente, ele fala assim, você não está lembrando, né, conscientemente ativo, né, sua consciência ativa não está lembrando, mas dentro de você tem esse convite guardado. Dentro de você tem essa proposta do Cristo. Vem comigo. Aí a gente lembra, por que isso está lá no último capítulo de João, que é o último evangelista escrito, né, na organização que eles colocaram, no capítulo 21, praticamente na última escrita. Segue-me tu. Não importa o que o outro está fazendo, se ele está cumprindo a parte dele, o convite foi feito para você. Qual foi o convite feito para você? Segue-me tu. Então, é importante quando a gente vai também ao Evangelho e percebe isso, é a última fala praticamente do Cristo. E João fala, ele fez muito mais, mas se eu fosse escrever, não haveriam livros na terra, não haveriam livros no mundo para dizer tudo o que Jesus falou, tudo o que ele fez. Então, no último momento, João coloca, segue-me tu. Não importa, o convite é para você. E a gente tem que confiar nisso, aceitá-lo de coração, aceitá-lo com entrega, porque a gente sabe que as dificuldades vão vir, porque ninguém na Terra está completo. Não existe um só ser, isso também está no Livro dos Espíritos, 768, não existe na Terra um ser completo. E aí a gente pergunta, por que as diferenças de aptidões, né? Na 804, está escrito assim, por que as diferenças de aptidões? Porque o que um não faz, o outro faz. Essa é a lei. Ajuda mútua. A gente tem uma lei de sociedade. A lei de sociedade nada mais é do que o auxílio mútuo, porque é assim que acontece
né? Foi assim que Jesus veio nos ensinar. Estou aqui auxiliando naquilo que você precisa. Por isso ele perguntava tanto: o que queres que eu te faça? Quando essas crianças e essas famílias chegam na nossa casa, a gente tem que perguntar: o que queres que eu te faça? Não que a gente já tenha a capacidade de Jesus de fazer tudo o que eles precisam, mas a gente precisa saber o que eles estão precisando. Muitas vezes a gente erra no fazer antes de saber. A gente quer ajudar, a gente quer fazer a caridade, a gente quer auxiliar, a gente quer evangelizar. Vem aqui que eu vou te evangelizar, vem aqui que eu vou fazer caridade para você. Mas eu ainda não sei qual a caridade que ele está precisando. E aí a gente pergunta: essa caridade foi feita para aquela família, para aquela criança? Ou essa caridade foi feita para mim, para a minha felicidade? Quando a gente faz caridade, tem que ser para o outro. Então a gente tem que procurar saber o que o outro está precisando, né? Mais do que a gente mesmo. Os ensinamentos do mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicando de caminho, indicação de caminho, roteiro de ação, diretrizes no aperfeiçoamento de cada ser. Está lá em Palavras de Vida Eterna. Os ensinos do Cristo nos traz essas análises. Então, quando a gente lê uma passagem, a gente tem que ir lá atrás e ver o que estava acontecendo, justamente para a gente saber como estavam aquelas pessoas quando Cristo disse isso. Pedro estava vindo do "você me ama? Você me ama? Você me ama?" E ele se entristece, imaginando que Jesus duvidava do amor dele. E, na verdade, como nos diz Joana de Ângeles, ele estava reforçando o amor de Pedro, estava tirando esse amor lá daquele escondido de dentro e trazendo para fora, e mostrando para ele: você me ama mais do que você mesmo acredita. Tanto é que você está comigo até hoje. Tanto é que nas suas mãos eu vou deixar a minha obra, de tanto amor que eu sinto de você para comigo. E Pedro ainda não tinha entendido. Pedro achou que era dúvida de Jesus. Na verdade, ele estava amadurecendo o amor. Joana nos fala muito isso. Amadureça o amor. Amadureça todos os sentimentos. Quando você pensa sobre eles, quando você raciocina sobre eles, é que você adquire esses conhecimentos e aí eles viram verdade para você. E se eles viraram verdade para você, você vai poder entrar dentro de uma sala de evangelização, você vai poder entrar dentro de no seio de uma família, você vai poder falar numa tribuna e ser ouvido com verdade. Porque enquanto você ainda duvidar, não tem obra do Cristo que floresça nas suas mãos. Você precisa acreditar profundamente, porque aí elas vão mesmo ser frutificadas. E aí a gente traz essa fala de Constantino, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim para a gente. Porque muitas vezes as pessoas duvidam, né? Duvidam do lugar que elas estão, se elas são merecedoras, duvidam se elas estão prontas, duvidam se o convite foi mesmo feito, mesmo Bezerra falando para a gente: você foi convidado, você foi. A gente duvida. E aí Constantino vem falar para a gente, lá no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, no Evangelho segundo o Espiritismo: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. E aí a gente pensa assim: da última hora é porque nós somos já preparados, né? Não, vocês estão correndo atrás. A diferença é que a gente já sabe que tem que correr atrás, né? A gente já está mais consciente, a gente tem toda a codificação nos mostrando o quanto temos que trabalhar o nosso espírito. Então, nós somos os obreiros da última hora porque é aqueles que estão correndo, aqueles que querem terminar a obra no momento certo. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Ia ser uma felicidade, né? Comecei de manhã, alegre, feliz, esperançoso, entregue, é isso aí mesmo, vamos que vamos.
Mas será que o nosso dia é todo assim? Será que não bate de vez em quando aquela dúvida que a gente olha para o lado e vê aquele companheiro que às vezes não está fazendo tanto e a gente, também não preciso correr tanto. Também não preciso fazer tanto. Ou então não vem aquela pessoa que fala assim, para que você está fazendo tanto? Os outros estão por aí felizes do mesmo jeito e não estão trabalhando tanto assim. Não estão se dedicando tantos dias à casa espírita. Você vai todo dia? Você vai todo dia? Tem certeza? E aí ele fala, todos vieste quando fosse chamado. Olha só, mais um espírito falando. Você veio quando foi convidado. Você tinha o seu propósito. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Você está no momento certo, na hora certa, no local certo, com as pessoas certas. Não duvide disso. Faça o seu trabalho, que seja, que às vezes a gente fala assim, eu trabalho só no passe, eu trabalho só na sustentação da reunião mediúnica, eu trabalho só na recepção da casa, eu trabalho só na evangelização, não trabalho mais nenhum outro departamento. Eu atendo só as famílias. Nós espíritas temos que tirar esse só da nossa vida. Você trabalha na recepção. Imagina quem trabalha na recepção da casa espírita. Recebe essas crianças, receba esses jovens, receba essas famílias. Que a gente tem sentido falta do contato físico. Quem trabalha na recepção é a primeira cara da nossa casa. Então você não trabalha só na recepção, você é a recepção. Você não trabalha só na sustentação da mediúnica, você é a sustentação da mediúnica. Você não trabalha só com as crianças, você é a sustentação da criança. É você que está levando ali a ideia do Cristo, porque muitos deles vão chegar à nossa casa e não sabem quem é o Cristo. Não sabem. Não sabem, pelo menos, o Cristo que a doutrina espírita vem nos trazer. Então, quando a gente pensa assim, nesse convite de Jesus para nós, segue-me tu, e nos coloca dentro de uma sala de evangelização, ele fala assim, olha, esse ser aqui, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de débitos, cheio de coisas para se reajustar, vai voltar para a terra. E eu vou entregar ele na sua mão. Será que a gente trabalha só na evangelização? Esse ser aqui, que não teve a evangelização quando criança, já está um jovem, cheio de resquícios dos erros, com muitas dúvidas também, com o mundo inteiro pela frente, tendo que sair por aí para trabalhar, estudar. Vou mandar ele para a casa espírita e vou entregar na sua mão. E aí a gente pensa assim, mas eu não sou capacitado. Quem fez o convite? Quem falou, siga-me? E esse siga-me é siga os meus ensinamentos. Siga os meus exemplos. Não é só siga os meus passos. Siga-me. Totalmente. O convite é grandioso, a gente sabe. É muito grande. Mas todos eles falaram que a gente aceitou antes de vir. Ou seja, a gente não está sozinho. A gente tem ao nosso redor tanto a espiritualidade superior que acompanha toda a causa espírita, a espiritualidade que acompanha as casas espíritas, a espiritualidade que acompanha os trabalhos espíritas em seus departamentos, a espiritualidade que acompanha aquelas famílias, os evangelizandos, ou os assistidos que chegam, ou o pessoal que vai para a palestra pública, os nossos próprios mentores, além da grande figura que é Jesus. Então, será que a gente está sozinho? Será que esse convite foi aceito sozinho? Não. Todos eles nos apoiaram nesse momento. Então, por que será que a gente
às vezes não acredita que essa mão foi estendida e essa frase foi dita, segue-me tu. Porque talvez a gente não pense nesse montante de seres, de espíritos que estão conosco. E aí a gente duvida, e aí a gente, às vezes, até cai por não acreditar. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 20, o Espírito de Verdade diz para a gente assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Está chegando, e a gente está vendo isso todo dia. Por quê? Se o mal ainda existe, hoje a gente pelo menos já olha para ele com indignação. Mesmo que a gente ainda não consiga praticar o bem total, a gente já não consegue, pelo menos nós como espíritas, ensinar o mal. Houve um tempo que a gente ensinava o mal. Mas será que a gente fazia isso? Sim. A gente fazia brincadeiras que hoje a gente percebe que não tem graça. A gente utilizava de anedotas que hoje a gente percebe que não tem graça. A gente concordava com comportamentos que hoje a gente sabe que são desviados. E eu falo comportamentos agressivos, né? A gente concordava, por exemplo, com coisas moralmente incorretas. Hoje a gente já olha com um olhar meio duvidoso. Ou seja, o mal ainda existe, mas a transformação já está chegando. Porque às vezes a gente olha para o lado e fala assim, nossa, está tudo tão ruim, e dizem que o mundo está melhorando. Sim, o mundo está melhorando. Só que a gente precisa primeiro se indignar, e só vamos conseguir nos indignar se a gente olhar para os ensinos do Cristo com maior clareza. Quem trouxe essa clareza foi a doutrina espírita. Por isso que a gente olha e fala, olha, o que não consegue fazer tem que ser auxiliado, não tirado do trabalho. Porque antes, se um trabalhador espírita não conseguisse realizar bem o seu trabalho, a gente simplesmente tirava ele dali. Não era assim? Eu não sou dessa época não, mas eu ouvi falar. Era assim. Então, hoje a gente já percebe, se ele não consegue, é porque ele precisa de auxílio. Ele precisa de um tempo a mais de aprendizado. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. E essa caridade simples e pura. Caridade para o outro, não para mim. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. E aí a gente pensa, existe caridade maior do que a caridade educativa do ser? Leopoldo Machado nos diz para a gente no livro Educação é Transformação. Acho que é isso. Depois eu pego para vocês. Quando ele diz educa, a maior caridade que você pode fazer na Terra é educar. É educação, Espiritismo, obra de educação. É obra de educação, é o nome do livro, tá, gente? Lembrei. Espiritismo é obra de educação. Ele fala, a maior caridade que você pode fazer para um ser é educá-lo. E aí a gente lembra, educar não é a educação formal. Educar é fazer com que essa transmissão de conhecimento seja útil para a sua vida. É a gente levar um conhecimento que transforma. Essa é a educação que ele fala. Deixa eu ver que tem um chat aqui. Isso, é visível a melhora do mundo, né, Aninha? Porque a gente percebe o quanto que a nossa visão sobre ele está mudando. A gente já consegue olhar para ele de outra forma e saber que a gente tem possibilidades de ação. Antes a gente desacreditava disso. A gente achava que não tinha possibilidade de ação. Ah, o mundo é assim mesmo. As pessoas são assim mesmo. E aquele ali, ó, não muda mais não. Hoje a gente já percebeu que não é assim. A gente pode agir sobre o mundo modificando. Se eu não consigo agir na modificação direta do meu irmão, eu consigo agir na minha. E eu sou exemplo vivo de modificação.
Então, todos aqueles que estiverem comigo, estiverem me observando, vão perceber, olha, eu não quero trabalhar igual eles trabalham, mas eu percebo o quanto aquilo é bom. Eles já percebem, né? Então, o mundo está se modificando, mesmo que devagar. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, convite de novo. Segue-me tu, vinde a mim. Vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes. Quando Pedro pergunta, e esse? É ciúme, né? Eu vou sofrer, mas e esse? Vós que soubesse impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Olha que importante, é o Espírito de verdade, e a gente sabe de todas aquelas questões, é ou não é Jesus, mas isso não importa para a gente. Qual é o ensinamento? Calar nossos ciúmes, calar as nossas imperfeições, calar as nossas discórdias, por saber que a obra é muito mais do que nós mesmos. Saber que a obra é fundamental para a transformação do mundo. Está chegando o tempo de transformação. Nós temos na mão instrumentos suficientes para a transformação. Nós temos na mão oportunidades de trabalho. Em qualquer idade, a gente pode evangelizar. Mas será que eu consigo evangelizar aquelas pessoas com 90, 100, 120 anos? Sim. Porque se assim não fosse possível, não aconteceria. Se assim não fosse possível, não estaríamos naquele local. Quantas vezes a gente faz, mesmo nas casas espíritas, visitas aos asilos? Vamos lá, conversamos com eles, levamos palavras de conforto, falamos de Jesus. O que a gente está fazendo lá? Evangelizando. Eles vão conseguir modificar completamente? Não sei. Isso já não é com a gente. Isso é com Cristo. O convite foi, vem você e fala para ele. Fala para ele da obra, fala para ele de Jesus. Agora, a modificação já é parte do trabalho dele com Cristo. Nós temos que levar o evangelho. E aí, seja na sala de evangelização, seja nas palestras, seja nos estudos, seja na mediunidade, evangelize. Não tem aquela frase? Evangelize, coopere com Jesus. A grande necessidade ainda e sempre é de evangelização íntima. Crer para fazer. Para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras. Se a gente pensar, nós temos na nossa mão grandes possibilidades. Nós temos na nossa mão livros que antes não tinham. Era tudo na memória. Hoje está tudo escrito. Se a gente tiver dúvida, a gente volta lá. A gente procura saber. A gente procura se informar. Se eu não estou conseguindo entender, eu procuro com um companheiro. E assim eu vou me modificando, me evangelizando e levando para os meus irmãos a obra da evangelização. Evangelizemos a todos, evangelizemos o mundo, evangelizemos com toda a dedicação as nossas crianças. Porque se hoje a gente está aí passando aperto, né, nos trabalhos dos adultos, nas palestras, para tentar entender alguma coisa, na mediunidade, para tentar saber o que está dizendo ali, é porque talvez não tenhamos sido evangelizados quanto criança. A criança vai entender tudo? Não, porque ela ainda está num processo de crescimento até físico, amadurecimento espiritual. Ela não vai entender tudo ainda, mas ela já está envolvida no processo. Lá na frente, tudo vai ser mais fácil, muito mais fácil do que foi para a gente. E a gente sabe
evangelizando a criança, evangeliza a família, evangelizando a família, evangeliza a sociedade. Então, a gente não pode esquecer esse convite de Jesus, nas últimas falas do Evangelho de João, faça sua parte, onde você foi colocado. Seja qual for o seu trabalho, faça sua parte. O outro faz a dele, porque juntando as nossas pequenas partes na obra, a obra se completa. São os obreiros do Senhor. A obra se completa com a ação do outro. Pena, nosso tempo terminou, né, Laila? Pois é. Não estou te ouvindo. Eu tô muda. Aí. Gente, foi lindo, Dica. Obrigada. Que bom. É interessante que você falando, eu fiquei pensando, né? Enquanto a gente está preocupado vigiando o trabalho do outro, a gente não está fazendo o nosso, né? Tem uma outra mensagem de Emmanuel que fala exatamente isso. Cuidado, porque enquanto você está prestando atenção no que o outro não está fazendo, você também não está fazendo a sua. Exato. Vamos prestar atenção nisso aí. Agradecer de coração sua presença linda, doce. Eu que agradeço. Abrilhantando o nosso mês, né? Trazendo essas mensagens lindas do Emmanuel. E convidar o pessoal, deixa eu trazer aqui a imagem, para a nossa live de amanhã com o Joamar Zanolini. Amanhã, às 19h30. O Joamar é da AFAM, né, de Uberaba, e ele vai trazer para nós a família espírita ante os desafios da juventude. Quem tiver adolescente aí, tiver passando apertado, tá na hora de assistir a live. Agradecer a presença de todos que estiveram com a gente, né, na noite de hoje. Beijo, Aninha. Beijo, Dila. Beijo, gente. Dila. Sim. Viu? E Aninha, a Dila estão aí, firme e forte. Pois é. Evangelizando. Tem Elias, tem o Borginho. Borginho, você sabe que o Borginho está fazendo bico de Papai Noel, né? Por isso que não está. Oba! Não cortou a barba para ganhar um dinheirinho agora no final de ano. Bom também. Também acho. E pedir que você encerre para nós, Gi. Encerro. Beijo, pessoal. Beijo, amor. Beijo para todo mundo. Um ótimo Natal, né? Um Natal com Cristo. E um ano aí, a gente sempre fala, né? É com Cristo aqui. Cristo aqui, né, Laila? Peraí. Ai, tá sentadinha aí tomando conta. A gente sempre diz, né? 2021 vai vir cheio de expectativas. Muitas. Né? Que sejam as melhores. Tá tudo certo. Tá tudo dentro certo. daquilo que ele programou, né? A gente é que tudo fica é aprendizado. Mania, né? Tudo é aprendizado. Eu falo, a gente falava tanto que queria mais tempo com a família, fomos atendidos. Aí agora a gente quer dar um jeito de cascar fora. Pois é, não pode. Não pode. Deixa cada um com o seu e vamos fazer a nossa parte. A gente precisamos ser mais positivos nesse intuito mesmo, né? Foi um ano, talvez, a gente fala difícil, mas porque não era o que a gente estava esperando, né? Mas dentro daquilo que Deus planejou para nós, tudo serviu realmente como aprendizado. As famílias, tenho certeza que estão se olhando de uma forma diferente, né? Passaram, a Aninha mesmo costuma falar para mim, eu reconheci meu marido, né? Porque a gente não tinha tempo para isso. Então, para mim, foi um ano positivo nesse sentido. Para mim também, super positivo. Positivo no sentido da família, no sentido do trabalho, no sentido do trabalho espírita. A gente teve que repensar muita coisa, se redescobrir,
pensar nas potencialidades do espírito que a gente estava abandonando um pouco. Sim. Né? A gente esqueceu que o pensamento vai aonde está nosso tesouro. E aí a gente descobriu isso de novo, que é só a gente pensar no amigo que a gente está do lado. A gente tem que vibrar pelo outro, fazer prece. Isso, o tempo todo. A gente pega uma mensagem aqui, o amigo lê de lá. É assim. A gente redescobriu tudo isso. Foi bom. Beijo para todo mundo. Então vamos fazer a nossa prece, né? Durmam com Deus e amanhã nós estamos aqui de novo, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Isso aí. Então vamos conversar com Jesus. Esse amigo querido, esse irmão, que está sempre conosco, nos iluminando, nos convidando a todo momento. Ele nunca deixa de nos convidar. Alguns convites a gente aceita com facilidade. Os outros, a gente para pensar. Que possamos ter força para aceitá-los. Aceitar a todos os convites que Jesus nos faz. Porque Ele só convida aquele que já está preparado. Aquele que já pode. Precisamos confiar em nós mesmos. Confiar na tarefa. Confiar que a evangelização, que as tarefas da casa espírita são transformadoras. Confiar que tivemos um ano de crescimento e vamos ter um 2021 de mais crescimento ainda. Que sejamos seres com a fé renovada, com a esperança renovada, que possamos nos entregar às necessidades que o mundo apresentar a cada um de nós. Que sejamos conscientes, confiantes, serenos e amorosos. Jesus nos ampare, que Deus, nosso Pai, receba as nossas preces, que a harmonia se faça nos nossos lares, e que confiemos no trabalho que desempenhamos. Que assim seja.